A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Estou reunido hoje com a família para comemorar o aniversário de minha sogra na fazenda Moinho, na Varginha, próxima a Benfica, né? Aqui em Juiz de Fora. Uma fazenda belíssima, onde estão os meus cunhados, familiares todos de Brasília, Espírito Santo, alguns daqui, família enorme, passando esses momentos de confraternização com minha querida sogra, Dona Aparecida. Que Deus possa abençoá-la grandemente. Está completando 86 anos. Mas muito dedicada ao trabalho. Ela cozinha maravilhosamente bem, então a comida dela é saborosíssima. É uma pessoa ativa, vai ao mercado, faz compras sozinha, sem acompanhante, então isso é raro hoje em dia, né? Que Deus abençoe, te proteja sempre, Dona Aparecida. Muita paz. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos aí no programa Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos sobre o Evangelho de Jesus. Mandar esse programa de forma muito especial para o meu amigo Bené, eletricista de automóveis, o Vilmar, meu amigo de infância também, lá no Jardim Bom Jesus, e para o nosso diretor Cacau, está sempre aí ouvindo o nosso programa e dando aquela força para nós, para que a gente continue sempre nesse trabalho de levar a palavra de Jesus adiante. Uma boa noite a todos, vamos estudar juntos. Hoje falando sobre preceptor das almas. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Dores advertem, dificuldades ensinam, obstáculos adestram, experiências educam, desencantos renovam, provações purificam. A máquina da eterna beneficência funciona em nosso favor através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. À face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originariamente de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando preceptor das almas. Jesus Cristo era aquela criatura magnífica que retinha em sua mente poderes que podia manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Tanto assim que foi atribuído a ele vários milagres, porque ele manipulava muito bem os fluidos, que nós um dia aprenderemos, um resultado grandioso. Homem generoso, ele é a personificação do amor, sempre voltado à natureza com a qual se integrava em plenitude. Jesus amava os lírios do campo, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas iluminadas da manhã, as águas dos lagos,
os trigais e a própria atividade divina que existe em tudo e todos. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo desta forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Então esse é o meigo Rabi da Galileia, intermediário junto ao Pai. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos futuramente que venceu o mundo em todos os seus aspectos. Foi apenas um exemplo de superação que ele deu a todos, porque mesmo no momento de dor ele diz: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Porque via no homem a sua ignorância. Um pouco antes ele diz que os homens não são maus, são ignorantes, desprovidos de conhecimento. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha nítida percepção das intenções mais secretas. Ele lia a mente, de muitas pessoas. Quantos daqueles, entre aspas, adversários, doutores da lei, ele já estava lendo o que a pessoa ia dizer logo a seguir. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava no âmago das almas e ele conseguia alcançar os seus pontos fracos. Não sufocavam com a força de sua personalidade aqueles que o procuravam, mas sim afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo a tua fé te curou. Em outras ocasiões, despertando-os para agirem, dizia: vai e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Então observe que Jesus convidava a reforma íntima desde aquele momento. Foi o mestre por excelência porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso de convites que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, do excesso de indiferença que se leva a ter uma falta de compaixão e um posicionamento frio. Receptor de almas levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim toda uma necessidade do nosso autoconhecimento, com base vital para alcançarmos o reino dos céus. Portanto, meus queridos irmãos, sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando um encontro de paz tão almejada. Quem é que não precisa de paz? Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentais tua carga, às vezes tão pesada. É para nos amar sem sofrer, e sabendo que esse sofrimento ele é temporário. Tem um dito popular que é uma grande verdade: não há males que dure para sempre. Mesmo na situação incurável, o corpo ficará aqui no pó e o espírito se liberta, em muitos casos, em plena saúde. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Sem o amor, meus queridos irmãos, não funciona nada nessa vida. Quantas uniões desfeitas porque não tinha a presença marcante do amor, unidos por interesses outros, às vezes por interesses materiais, que são temporais. A relação a dois, mesmo amando, é complexa. Imagina sem sentimentos. Não funciona. Como não funciona nada na vida. Até para você fazer uma alimentação. Eu adoro cozinhar. Até sou suspeito disso. Mas você não cozinha para si. Aquele que gosta da cozinha, ele cozinha para o outro. Ele quer ver o bem-estar do outro. A satisfação de ter ingerido os alimentos que ele confeccionou. Então tudo tem que colocar amor. Até o programa que nós fazemos aqui tem que ser por amor. Por que é por amor? Porque nós não ganhamos nada no sentido material. Muito pelo contrário, ainda às vezes até gastamos do próprio bolso para pagar a emissora para lançá-lo no ar. Mas fazemos isso sem esperar nada em troca porque fazemos por amor.
É simples, na verdade? Sim, é de acordo com os nossos méritos e com as nossas condições intelectuais. Ninguém pode dar aquilo que não possui. Fato. Então, o pouco que damos está dentro das nossas limitações. Mas, podem ter certeza, é feito com muito amor e muita dedicação. Mesmo no período pandêmico, jamais deixamos de colocar o programa no ar. Porque temos um compromisso com os ouvintes e com a espiritualidade que nos instrui, que nos ampara, que nos incentiva a permanecer propagando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos acumulado inúmeros conhecimentos através das névoas dos séculos, pelas estâncias por onde nossas almas estagiaram, e aprendido invariavelmente que somente repararíamos nossos desacertos e equívocos frente à vida através do binômio dor-castigo. Por entre as tradições da mitologia pagã, aprendemos com os deuses toda uma postura marcada pela dor entre os duelos de Osíris, Sete e Horus do Antigo Egito. Mais além, assimilamos formas, pensamentos entre as desavenças e vinganças entre Netuno e Júpiter no Olimpo, a morada dos deuses da Grécia. Por outro lado, não foi somente entre as religiões idólatras que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. A palavra talião significa tal, do latim talis, definida como a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor, tal qual como fizeram os outros sentirem, sem se levar em conta que a ideia de que se tinha do poder divino era caracterizada por atributos profundamente punitivos. Jó afirmava: e Deus, na sua ira, lhes repartirá as dores. Na Gênesis, em se referindo aos castigos da mulher, multiplicarei os teus trabalhos e em meio da dor dará à luz a filhos. São somente dentre muitas assertivas que nos levaram a formar crenças profundas que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas ou reparar negligências, abusos e crimes. No Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei de Talião, revogando-a completamente. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se alguém lhe bater na tua face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor, porém o Mestre instalou na terra o processo da educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime, tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças e às renovações, por não aceitarem que o amor muda e renova, e, portanto, utiliza-se dos silícios mentais como meio de suplícios e tormentos para se autopunirem, pondo assim em prática toda a sua ideologia de exaltação à falta, punição. Crenças não são simplesmente credos, máximas ou estímulos religiosos, mas também princípios orientadores de fé e de ideias que nos proporcionam direções na vida. São verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo amando. Podemos sim sutilizar nossas energias kármicas amando ou desgastá-las penosamente se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado, ou não reforçar o espinho cravado, ou não retirá-lo, é opção nossa. Lembremos-nos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhes a própria concretização.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, são energias que necessitam transportar seus excessos para fora do corpo somático. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Lágrimas nascidas no amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. Lágrimas produzidas pelas emoções dos enamorados que, por traçarem planos de felicidade no amor, marejam os olhos na alegria. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Lágrimas de amigos que apertam mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia, oriundas do coração. Há, porém, lágrimas criadas pelo centro do desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois quando jorradas, congestionam os olhos, tornando-os de aspecto agressivo, de cor carmim, entre energias danosas que embrutecem a vida. Lágrimas de inveja e revolta que marejam os olhares dos orgulhosos e despeitados quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram edificar. Lágrimas de angústia e desconforto que umedecem pálpebras dos inconformados e rebeldes que, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem como consequências todos os tipos de desencontro pelos caminhos onde transitam desesperados. Lágrimas de pavor e devassidão que brilham em olhos lacrimosos são, em uma análise mais profunda, tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Lágrimas dissimuladas falsamente que gotejam das faces dos hipócritas e sedutores que, por fraudarem emoções, acreditam saírem ilesos perante as leis naturais da vida. Conta-se que lágrimas espessas rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus Cristo no Gólgota. As gotas de lágrimas do mau ladrão fecundaram no terreno dos sentimentos as raízes da reflexão e do discernimento do porquê dos corações serem rígidos e inflexíveis. A humanidade entendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar, que nem todos estão momentaneamente aptos a entender a essência espiritual, nascendo, portanto, desse entendimento o perdão incondicional. Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram as lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente, fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa a usar sempre amor incondicional a si mesmo e aos outros, como forma de restaurar novamente sua vida para melhor. Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existem neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas, estabelecendo assim na terra o arrependimento, sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas, que serve para a renovação de conceitos e de atitudes. No teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhe deram origem. Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te levem ao reencontro da tua paz interior, entre alicerces de uma vida plena. E como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Os opostos, aqueles que estiveram sem pecado, atirem a primeira pedra. Assim enunciou Jesus Cristo frente à mulher surpreendida em adultério. Ele conhecia a intimidade das criaturas humanas e as via como um livro completamente aberto. Sabia que suas carências e necessidades, condizentes com seu grau
evolutivo, bem como conhecia todo o mecanismo proveniente de sua sombra, quer dizer, a soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver em si mesmas. O termo sombra foi desenvolvido por Carl Gustav Jung, eminente psiquiatra e psicólogo suíço, para conceituar a somatória dos lados rejeitados da realidade humana que permanecem inconscientes por não querermos vê-los. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório para aliviar suas consciências de culpa, projetando sobre ela seus sentimentos e emoções não aceitos, apedrejando-a sumariamente conforme as leis em vigência na época. Consequentemente, todos ali reunidos sentiriam momentaneamente um alívio ao executá-la, ou mesmo livres dos pecados, pois a ela eram projetados os chamados defeitos repugnantes e desprezíveis, como se dissessem para si mesmos: não temos nada com isso. O mestre, porém, induziu-os a fazerem uma introspecção, impulsionando-os a uma viagem interior nas profundezas, indagando: quem de vós não tem pecados? Somos, a todo instante, tentados a encobrir nossas vulnerabilidades ou pontos fracos, por não aceitarmos que é natural que parte de nós é segura e generosa, enquanto outra parte duvidosa e é egoísta. Faz-se necessário admitir nossos pecados para nós mesmos, porque somente dessa forma iremos confrontar com nossos sótãos fechados e promover nosso amadurecimento espiritual. Admitido o nosso lado positivo e negativo, em outras palavras, nossa polaridade, passaremos a observar nossa ambivalência, rejeitando assim as barreiras que nos impedem de sermos autênticos. Urge que concebamos nossa condição humana de pessoas em processo de desenvolvimento evolucional. Porém, ao assumirmos nossos opostos como elementos naturais da estrutura humana, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, adulação, aversão, ciúme, indiferença, malícia, ingenuidade, vaidade, desmazelo, apego, apatia, aprendemos a não nos comportar com o pêndulo, nem estarmos no extremo, nem no outro oposto. A balança volta sempre ao ponto de equilíbrio, e é justamente essa a nossa meta de aprendizagem na Terra. Nem avareza, nem esbanjamento, nem preguiça, nem superentusiasmo, nem tanto lá, nem tanto cá, mas sim usarmos da equanimidade, isto é, dar igual importância aos lados, a fim de acharmos o meio termo. As polaridades unidas formam a totalidade ou unidade, mesmo porque nossa visão depende de ambas as partes unidas, para que nossas observações e estruturas não sejam claudicantes. Em suma, unir as polaridades em nossa consciência nos torna unos, ou seres totais. Com essa determinação, adquiriremos um bom nível de permeabilidade e conseguiremos transcender os limites e interligar nossos opostos, atingindo um estado de consciência elevada, permitindo que nosso consciente e inconsciente se fundam numa unidade total. As pesquisas da atualidade analisaram as duas metades do cérebro e chegaram à conclusão de que cada uma tem funções, capacidades e suas respectivas áreas onde atuam as diferentes responsabilidades da psique humana. O lado esquerdo cuida da lógica, da linguagem, da leitura, da escrita, dos cálculos, do tempo, do pensamento digital e linear, e do lado direito do corpo, entre outras coisas, enquanto que o direito se prende às percepções da forma, da sensação, do espaço, da intuição, do simbolismo, da atemporalidade, da música, do olfato e do lado esquerdo do corpo, entre outras funções. Usar a tonalidade cerebral é ter uma visão real da vida que nos cerca. Portanto, com apenas metade do cérebro, teremos a bipartição da verdade, ou melhor, a não conexão dos opostos. O mestre afirmou-nos que eu e meu pai somos um, dizendo em verdade que ele era pleno, pois enxergava tudo ao universo como um todo, através de sua consciência iluminada e integralizada. Jesus não agia dividido em pares opostos, não pensava e não sentia como homem ou mulher, mas sim como espírito eterno, não visualizava o interior e exterior, mas sim observava o universo e a nós por inteiro, dentro e fora,
argumentando que o reino de Deus e as muitas moradas na casa do Pai estavam no exterior e ao mesmo tempo no interior. Muito bem, Adilson. Explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Tesouros do céu. Imaginamos alguma vez se, ao invés de enxergarmos somente os atributos físicos das pessoas, pudéssemos ver a essência, o caráter, aquilo que vai no coração de cada um? Se, não enxergando os belos olhos, o alvo sorriso, os requintados cabelos, as formas justas, vislumbrássemos apenas os princípios morais, a lealdade, o senso de justiça, a capacidade de perdoar, o valor dado à caridade, será que as pessoas que consideramos modelos de beleza ainda nos causariam verdadeira admiração? O que os atuais parâmetros de beleza revelam sobre nossa sociedade? O que eles revelam a respeito de nós mesmos? Durante uma corriqueira pesquisa pela internet, a fim de realizar certa atividade acadêmica, Elizabeth Velasquez deparou-se com um vídeo intitulado A Mulher Mais Feia do Mundo. Para sua surpresa, descobriu que eram imagens suas, colhidas em fontes distintas, que destacavam a aparência de suas mãos, braços, pernas e, especialmente, de seu rosto. A realidade é que a jovem, carinhosamente apelidada Lizzie, nasceu com uma doença extremamente rara que impede seu organismo de absorver gordura. Dessa forma, sem nutrientes, ela nunca conseguiu ultrapassar a marca dos 30 quilos. Ela caminha com grande dificuldade e constantemente sente-se fraca. Ainda, pelas implicações da doença, ficou cega do olho direito. Quando nasceu, os médicos não acreditavam que fosse sobreviver. Porém, suplantando todas as adversidades, ela frequentou a escola, superou a agressividade dos colegas, enfrentou o preconceito e se formou em comunicação na Universidade do Texas. Atualmente, é uma mulher independente, conferencista e escritora, ainda que vítima de piadas e zombarias. Através de suas palestras, ela dá voz a pessoas que, por motivos os mais diversos, também são alvo da crueldade alheia. Em vez de apenas me esconder nas minhas lágrimas, eu escolhi ser feliz e entender que essa síndrome não é um problema, mas uma bênção que me permite melhorar e inspirar outras pessoas, afirma Elizabeth. A belíssima mulher mais feia do mundo conquistou, por meio da doença que a acomete, os tesouros pelos quais inúmeras pessoas lutam diariamente: resignação, autoconfiança, fé, felicidade. Para isso, não necessitou se enquadrar em padrões de beleza estabelecidos. Não necessitou de um corpo escultural, nem sequer de uma saúde perfeita. As incontáveis lágrimas de Elizabeth são prova viva do ensinamento atemporal de Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A beleza física esvai-se com a cinza das horas. A saúde digladia-se constantemente com os nossos excessos. Os bens materiais não são nossos, pois em essência não pertencemos ao mundo material. Cada um de nós, a seu tempo, retornará às moradas do infinito. Nossa missão, portanto, é conquistar o amor, a caridade, a tolerância, a fé. Tesouros divinos que nos garantem passos seguros em direção à paz, ao progresso, à verdade, à felicidade. A plena e verdadeira felicidade. Pensemos nisso. Esforcemo-nos para acumular os tesouros do céu.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, ao aproximarmos do final de semana, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de trabalhar em prol dos nossos queridos irmãos, que é de nós mesmos, de falarmos do Seu Evangelho que nos consola e nos liberta e nos incentiva a buscar as Suas mensagens, a paz que tanto necessitamos. Como Tu mesmo nos disseste, não a paz do mundo, mas a paz que Tu pode nos dar, Senhor, essa sim alivia as nossas dores e tensões. Em Seu nome, Senhor, de Mãe Santíssima, de toda essa pleia de espíritos superiores que nos assistem, te rogamos mais uma vez as bênçãos do céu em forma de luz, amparando a todos, nós aqui no programa e aos nossos queridos irmãos ouvintes. Que assim seja. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado mais uma vez, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.